Antes de mais nada, feliz ano novo. Estamos no dia 31 de dezembro, encerrando 2019, 2020, 2020. Tomara que venha com toda a força, nos trazendo boas notícias, melhorando as nossas vidas. Um velho amigo meu, jornalista, foi meu chefe por muito tempo, querido Luiz Garcia, já falecido, dizia uma frase assim, muito interessante sobre viagem. Diz que o melhor da viagem era sempre o antes e o depois. Antes porque a gente vivia a expectativa e depois porque a gente edita a viagem na nossa cabeça, né? Você tira as coisas ruins e fica só as coisas boas. Então fazer um balanço do ano no dia 31 tem um pouco disso. Meio que a gente esquece as coisas ruins durante o ano e lembra mais das coisas boas. Especificamente no caso da economia, que é sobre isso que eu falo aqui. Então, fazendo um balanço de 2019, mais importante na economia disparado foi a reforma da Previdência. Por quê? Porque aquilo era uma grande bomba atômica, né, para explodir e acho que virou uma bomba relógio pequenininha, né? Não é que ela tenha sido totalmente desarmada, porque nós temos uma questão que é um desafio para a humanidade, que é esse envelhecimento da população, uma quantidade percentual de idosos sobre o tamanho da população aumenta ano a ano, diminui o número relativo de muitos jovens e a Previdência funciona sempre com a Previdência Social, num sistema de que os mais jovens custeiam as pensões, a aposentadoria dos mais velhos, daqueles que se aposentam. O desafio maior da humanidade vai ser esse, fazer com que as pessoas vão vivendo mais e continuem trabalhando, produzindo, quer dizer, não passem 30 anos da sua vida no ócio ou recebendo pensões e aposentadorias. Mas isso é uma outra discussão, a gente está discutindo aqui o curto prazo. No curto prazo, o desafio maior era retardar os pedidos de aposentadoria, criando uma idade mínima, né? Tempo mínimo de contribuição, idade mínima para as pessoas se aposentarem, e isso a reforma aprovada no Congresso resolveu. Ainda tem o desafio de estados e municípios, já 9 estados, 9 e 11, entre 9 e 11, aprovaram ou estão aprovando reformas semelhantes a que entrou em vigor para o plano federal. No caso dos municípios, a maioria não tem um sistema especial, sistema próprio. Segue as regras do INSS, então a reforma já os abrange. Os municípios grandes também vão ter que fazer uma reforma. Mas isso nos dá ali um alívio, digamos, de uns 10, 15, talvez 20 anos, no caso da reforma da Previdência, tempo suficiente para que a gente consiga ajeitar as contas públicas. As contas públicas sempre têm sido o nosso calcanhar de Aquiles, esse desequilíbrio enorme entre o que o Estado arrecada e o que ele gasta, faz com que esse rombo absorva poupanças disponíveis na sociedade que deveriam ser encaminhadas para investimento. Sem investimento, a economia não aumenta a sua capacidade de produzir, então ela perde impulso no crescimento, mesmo que tenha uma alavanca, a economia não consegue crescer muito sem causar inflação, sem forte desequilíbrio nas contas externas. Então o ajuste das contas públicas, por mais teorias que a gente queira discutir, keynesianas, não keynesianas, é necessário, é uma coisa básica. Ainda mais que a gente sabe que no mundo moderno o Estado tem outro papel, tem um papel de coordenação, um papel de administração de políticas públicas, mas não um papel de ser o empreendedor. Esse papel é da iniciativa privada, é das pessoas, dos indivíduos, das empresas. E esse papel precisa ser exercido com o quê? Com investimento. E para ter investimento tem que ter poupança. Poupança é idêntica a investimento, isso a gente aprende na escola de economia lá nos primeiros anos, né? Isso é uma coisa básica.
E poupança é a parcela da renda que a gente não gasta em consumo. No caso do Brasil, a grosso modo, entre 15% e 20%. 16% nossa poupança interna, 3% poupança que a gente traz de fora. Bom, então a gente desarmou a nossa bomba atômica, estamos aí com a bomba relógio, porque ela vai explodir lá para 15, 20 anos, e tem tempo para a gente amadurecer essa discussão naquilo que eu falei. E aí teve outra bombinha que também foi desarmada, isso de uma forma muito natural, que é a bomba da taxa de juros. Se pensarem no seu cotidiano, vão ver o seguinte: quando você faz uma dívida e tem uma taxa de juros muito alta, ela só é financiável, ela só é válida se a gente tiver um retorno que corresponda a esse custo. Senão, a sua dívida sempre vai aumentar em relação ao seu orçamento. E chega uma hora que você fica sufocado. Isso acontece também no caso do país, né? O país que vai se endividando sob uma taxa de juros que é insuportável, ou seja, que não vai ter um retorno que cubra esse custo, aquilo vai virar uma bola de neve e chega uma hora que você afunda. A questão da dívida pública nunca é ela não explode rápido, ela vai comendo você aos pouquinhos, né? Então a gente tende a jogar o problema para frente. Mas não havia outra forma de resolver isso a não ser de uma maneira natural, né? Não adianta você baixar um decreto, a taxa de juros a partir de agora vai ser a metade porque eu quero. Não é assim. A sociedade, a economia busca outros caminhos, foge dessa situação e o problema fica mais grave ainda. Mas, de qualquer maneira, a gente precisava criar essas condições para a taxa de juros cair. E uma das condições essenciais era que a própria inflação cedesse. Ainda que a taxa de juros muito alta, ela possa ser uma barreira para a queda da inflação. Olha só como a economia é uma coisa complicada, né? Você usa a taxa de juros para tentar conter a inflação, mas em determinado momento essa taxa de juros alta até contribui para que a inflação não caia mais rápido. Aí como é que você faz, né? Como é que desarma essa questão? Bom, enfim, isso se desarmou, nós fechamos o ano com a taxa Selic em 4,5%. Para nós, assim, é uma coisa baixíssima, para o mundo não é. 4,5% ainda é uma taxa básica de juros elevadíssima, considerando, por exemplo, o que tem no mundo desenvolvido, né? Estados Unidos, taxa básica de juros acima de 2%, é uma coisa altíssima. Taxa de juros que o Banco Central Europeu bota na União Europeia é ridícula. No Japão, ridícula. Enfim, então 4,5% ainda é uma coisa muito alta. Mas se comparar ao que a gente já teve no passado, é um alívio. Isso tem um efeito grandioso sobre a economia, porque vai mudar os fluxos de investimento. As pessoas vão pensar mais na economia real, vão pensar menos no ganho financeiro das aplicações, e vão pensar mais no ganho real, até mesmo comprando ações de empresas que estão começando, empresas que já amadureceram, empresas grandes, empresas médias. A gente vai ter que mudar um pouco a nossa cabeça, sair daquele mundo da renda fixa, entrar mais no mundo da renda variável, mas fazer isso de uma maneira muito pensada, sem precipitação, para não fazer besteira. A ação é uma coisa boa, mas o preço das ações tem um componente, vou dizer irracional, não, emocional muito forte. As ações sobem às vezes por motivos não totalmente racionais e caem também pela mesma questão. E você não... Qual é o momento que isso acontece para cima ou para baixo? Tem milhões de teorias sobre isso e ninguém chega a uma exata. Tem muito componente até de sorte. Mas isso faz parte da vida. Em alguns momentos a gente tem que arriscar mais e agora vai ser o momento
que nós, investidores, vamos ter que arriscar mais. Então, reforma da Previdência, ajuste nas contas públicas, queda na taxa de juros e uma melhor notícia do ano é que o emprego, ainda que muito modestamente, muito timidamente, está reagindo. Ou seja, mais pessoas estão se empregando formalmente, com carteira assinada, ou informalmente, quer dizer, eu não sou daquelas pessoas que acham que o mercado informal é 100% ruim. Muitas pessoas fazem essa opção, têm essa opção de não querer ter um patrão, não querer ter um horário fixo de trabalho, não seguir certas rotinas, preferem atuar dessa maneira. Mas é claro que muita gente que está no mercado informal hoje gostaria de ter sua carteira assinada, ter o seu salário mais ou menos previsto, né? Vai receber entre dia tal e dia tal, uma certa quantia, e planejar mais a sua vida. Uma certa previsibilidade na vida, dá um certo conforto e paz durante algum período. Ainda que nós, como seres humanos, sejamos de natureza aventureira, né? Bom, esse é um resumo rápido do ano 2019, já falei até demais, mas eu queria só lembrar das coisas boas e desejar a todos um feliz, um ótimo 2020.